Problemas de maximização, minimização. Maximizar ou minimizar uma função sujeita a uma restrição. Será que você sabe como encontrar os pontos críticos que maximizam ou minimizam uma função dada uma certa restrição? Se não sabe, ou se sabe e quer complementar mais, este é o vídeo para ti. Portanto, já se inscreva se ainda não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nem sequer um conteúdo aqui do canal. E já deixa aquele seu like, pois eu sei que esse conteúdo vai te ajudar e vai agregar bastante valor. E não esqueça de partilhar este vídeo com os teus amigos, familiares e colegas e todos aqueles que possam se beneficiar com esta aula. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos a isso. Esta aula é sobre resolução de exercícios. Mas vamos explicar aqui como é que nós podemos maximizar uma função. Como é que nós podemos minimizar uma função? Então, vamos lá. Para nós resolvermos esse tipo de exercício, nós precisamos seguir os seguintes passos. Primeiro, devemos formular o problema, ou seja, vamos identificar as variáveis daquele problema, ok? E a restrição que é dada no problema. Depois disso, também temos de identificar a função objetivo do problema. Já no exercício, vamos explicar o que é isso, ok? De função objetivo. Após a gente achar a função objetivo, nós devemos achar as derivadas parciais, ok? Também vamos explicar isso no próprio exercício já a seguir. E depois acharmos os pontos críticos. Isso já sabemos como é que achamos os pontos críticos. E fazemos o teste aqui da segunda derivada, ok? Vamos lá ver então isso num caso prático. Vamos ver aqui exercícios. 3 exercícios diferentes que nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui como primeiro exercício uma cerca retangular deve ser construída usando 120 metros de cerca. Determine as dimensões que maximizam a área da cerca. Ok, tudo bem. Vamos lá seguir aqui aqueles nossos passos. Os nossos passos dizem o quê? Que primeiro devemos formular o problema, fazendo o quê? Identificando as variáveis, a restrição e a função objetivo. Então vamos lá fazer isso. Se a gente quer aqui dimensões que maximizam a área retangular, no caso aqui, né? Que deve ser construída com uma cerca de 120 metros. As variáveis que nós vamos usar aqui é um retângulo tem que dimensões? Tem comprimento e tem largura, certo? Por isso nós vamos chamar aqui nossas variáveis será comprimento e largura, apenas isso. Por quê? Essa nossa cerca é retangular. Portanto, para a gente achar a área de um retângulo, devemos ter largura e comprimento. Então, nós vamos chamar aqui a nossa largura de x e o nosso comprimento de y. Então, primeira coisa já está, já indicamos as variáveis que queremos usar. Segunda coisa é a gente colocar aqui a nossa restrição, né? Então, vamos colocar aqui, ok, vamos começar com a função objetivo, né? Primeiro, qual é a nossa função objetivo? Nossa função objetivo é, o que é que nós precisamos aqui neste exercício? Determinar as dimensões que fazem o quê? Que maximizam a área cercada. Então, nós temos que achar a área do quê? Do retângulo, ok? E essa área é dada por comprimento vezes largura, que é o quê? X vezes y, ok? Essa é a nossa função objetivo, que é achar dimensões que maximizam a área. Portanto, devemos achar o quê? A área do retângulo. Então, nossa função objetivo aqui é a função área, ok? A nossa restrição, qual é? Nós temos aqui uma cerca retangular, deve ser construída usando 120 metros de cerca. Isso significa o quê? Que o perímetro desse retângulo, dessa área, equivale a 120 metros. É o máximo que nós temos, ou seja, nós queremos maximizar uma área, dado que nós só temos um limite de cerca de apenas 120 metros. Então, nós devemos colocar a nossa restrição, que é só restrita, essas dimensões que nós queremos devem ser restritas para apenas os 120 metros de cerca, ok? Deu para perceber isso? Ou seja, nós queremos dimensões que maximizem a área, dado que nós temos apenas 120 metros da cerca, que é a nossa restrição. Por isso, nós sabemos que o perímetro de um retângulo é dado pela soma de todos os lados. Então, o retângulo tem 2 dimensões de comprimento, tem 2 dimensões de largura, certo? Por isso que nós vamos ter o que aqui? 2 vezes o x, que vai ser 2 vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento. A soma
Desses dois tem que dar 120. Por que 120? Porque o nosso perímetro é 120. É o máximo de área de cerca que nós temos, 120 metros. Ok? Prontos. Já está. Nós já formulamos o problema. Já temos a nossa restrição, temos a nossa função objetivo. Daqui, basta apenas começarmos então a aplicar as nossas condições lá em cima para achar aqui as dimensões. Atenção, nós queremos valor de x e de y, que são comprimento e largura, certo? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Perceba que nós temos aqui essa função, a restrição, ok? Essa equação, podemos chamar assim. Vamos isolar uma dessas variáveis aqui e substituir na nossa função objetivo, que é a área, no caso, ok? Vamos isolar aqui o x, ok? Isolando o x, ficamos com 60 menos y, né? Passando 2y para cá, fica menos. Passando 2, vai dividir o 120. 120 por 2 dá 60. 2y a dividir por 2 dá y, né? Então, ficamos então com x igual a 60 menos y. Vamos agora levar este valor e vamos substituir aqui na nossa função objetivo. Ok? No lugar de x, vamos pôr 60 menos y. Ficamos com o quê? 60 menos y vezes y. Ok? Ficamos com isto. Certo? Distribuindo ali, então, o y, ficamos com 60 vezes y menos y ao quadrado, que é y vezes y. Ok. Agora, veja que a nossa área agora está em função apenas do y. O que nós devemos fazer agora é derivar esta função da área em relação à única variável que está aqui, que é o y. Ok? Vamos fazer a primeira derivada e vamos igualar a zero. Ok? Então, a primeira derivada da função área em relação a y será o quê? Derivando aqui 60, y dá 60, y no quadrado, baixamos 2, fica menos 1 aqui, então ficamos só com 2y. Então, a primeira derivada desta função é 60 menos 2y. Agora vamos igualar a zero esta derivada. Ficamos com 60 menos y, 2y, desculpa, igual a zero. Resolvendo então, chegamos à conclusão que o y é igual a 30. Ok? Daqui vamos tentar achar o x. Como? Vamos voltar lá na nossa função restrição, onde a gente isolou o x. Nós dissemos que x seria 60 menos y. Então, no lugar de y aqui, vamos substituir por 30. Então, ficamos com 60 menos 30, que dá 30. Ok. X é igual a 30, y é igual a 30. Tudo bem. Mas, será que esses valores maximizam a área da cerca? Será? Então, para isso, devemos fazer o teste da segunda derivada, para a gente chegar a essa conclusão que essas dimensões realmente maximizam. Portanto, para a gente achar a segunda derivada, vamos pegar a primeira derivada, que é esta, e vamos fazer a segunda derivada dela, ok? Então, vamos fazer isso. A segunda derivada aqui, então, derivando 60 é zero, porque é uma constante. Derivando menos 2y em ordem a y, ficamos com menos 2. Então, perceba que a segunda derivada ela é o quê? É negativa, é menor que zero. Logo, se a segunda derivada é menor que zero, significa então que esses pontos, 30 e 30, né? Que são 30, 30, essas dimensões maximizam a área total da cerca. Ok? Deu para perceber? Isso porque a segunda derivada é negativa nesses pontos. X 30, y igual a 30. Ok? Então, as dimensões que maximizam seriam 30 e 30. Deu para entender? Ótimo. Então, este foi o primeiro exercício. Já deixa aí o seu like se eu te fiz perceber este exercício, ok? Não esqueça. Vamos lá para o segundo exercício. Esse já é um exercício para quem faz economia, né? Uma empresa fabrica e vende um produto por $20 a unidade. Determine a quantidade que maximiza o lucro, sabendo que o custo de produção é de 5Q ao quadrado por unidade. Sendo que Q é a quantidade, ok? Ok, vamos lá formular esse nosso problema. Vamos tirar as nossas variáveis. Temos o preço, vamos chamar de P, que é esse $20, ok? Quantidade Q, ok? Custo C e lucro L. Já já vamos ver por quê. Aqui nós não temos custo, né? Não fala de custo, ok? Mas é necessário usarmos custo. Para quem estuda economia, entende isso muito bem. E a nossa função, lucro, será o L, ok? Ok, tudo bem. Nós queremos o que aqui? Maximizar o lucro, certo? Então vamos colocar aqui a nossa função lucro. Aqui é igual a lucro. O que é lucro, na verdade? Lucro é tudo aquilo que sobra após
após a gente fazer vendas, ok? Nós vamos vendendo. Primeiro, nós produzimos um produto qualquer. Vamos supor, nós produzimos laranjas, ok? Tá bom. Laranjas não. Vamos usar uma outra coisa. Nós produzimos pão, ok? Vamos supor que nós produzimos pão. Para a gente produzir pão, a gente tem custos. A gente tem que comprar farinha, comprar sal, né? Água. Então, nós temos esses custos. Ok. Após termos esses custos, nós produzimos então o pão e depois vendemos. O lucro da empresa será o quê? O valor total das vendas do pão, retirar daquele valor, vamos retirar os custos que nós tivemos para produzir o próprio pão. O que sobrar é o lucro, ok? Por isso que o lucro, a função lucro, que é a nossa função objetivo, ok? Será a receita total menos o custo total. Então vamos deduzir os custos das receitas. Então o que sobrar aqui chama-se lucro, ok? Mas agora veja só, aqui igual a receita. Receita, como nós dissemos, é o volume de vendas. Receita total será dada pela quantidade total vendida vezes o preço de venda. Okay? Por isso, nós temos aqui preço vezes quantidade. É a receita. Mas só que nós já sabemos que o preço de venda é $20. Por isso, fica 20 vezes Q. Ok? Então, esta aqui é a nossa função receita. Pronto. Depois temos aqui que o custo, aqui já diz que o custo por cada unidade é 5Q ao quadrado. Por isso, a nossa função custo total será 5 vezes Q ao quadrado. Ok? Pronto. Daqui, vamos escrever novamente a nossa função objetivo, substituindo esses dois dados aqui. Então, ficamos com receita total é 20Q. Aqui está menos custo total, que é 5Q ao quadrado. Ok? Simples quanto isso. Daqui, basta apenas nós acharmos a derivada desta função. A primeira derivada é igual a zero. Então, a primeira derivada daquela função é o quê? Vamos derivar em ordem aqui, certo? Fica 20, baixa 2 aqui, fica 5 vezes 2, que dá 10Q. Ok? Vamos agora igualar a zero. Igualando a zero, ficamos com esta equação aqui. Vamos isolar o Q. Isolando o Q, então, ficamos com Q igual a 2 unidades. Tá certo? Agora, devemos achar a segunda derivada para nós verificarmos se estes dois aqui, essas duas unidades aqui de pão, no caso, maximizam ou não o lucro. Então, vamos aqui derivar agora esta função primeira derivada. Derivada de 20 é zero, derivada de menos 10Q, em ordem aqui dá menos 10. Então, verificamos que a segunda derivada é negativa. Logo, se é negativa, significa que nós temos lucro máximo quando produzimos 2 unidades de pão. Ok? Deu para perceber isso? Espero que sim. Vamos agora para o último exercício, também tem a ver com economia, só que um pouco diferente. Aqui diz assim: uma empresa produz dois tipos de produtos, A e B. O produto A gera um lucro de 8x menos 16x ao quadrado por unidade. Enquanto o produto B gera um lucro de 10y menos y ao quadrado por cada unidade. Sendo que o x aqui é a unidade do produto A, e B é a quantidade do produto y, no caso é a quantidade do produto B, ok? Agora diz assim: determine quantas unidades de cada produto a empresa deve produzir para maximizar seu lucro. Ok? Tudo bem. Então, para a gente fazer isso, eu acho que aqui cometi um erro, depois vamos ver, tinha que mudar aqui na equação, mas depois vamos verificar lá à frente. Eu acho que aqui é 16 e aqui eu cometi uma falha ali, ok? Vamos escrever aqui a função lucro para cada empresa, né? A empresa A, o lucro por cada unidade é dada por 8x menos 16x ao quadrado. Para a empresa B é dada por 10y menos y ao quadrado, ok? Simplesmente estamos a tirar os dados. Qual é então a nossa função objetivo? Nossa função objetivo, na verdade, é o lucro da empresa, ok? Aqui determine quantas unidades de cada produto a empresa deve produzir para maximizar o seu lucro. Ou seja, nós queremos o lucro total. Portanto, o lucro total vai ser um mix desses dois lucros aqui, para o produto A e o produto B. Simplesmente é só somarmos. Significa que a nossa função objetiva é o lucro total dada pela soma dos dois lucros, ou seja, do lucro dos dois produtos. Então, fazendo isso, ficamos com esta função aqui, lucro, ok? Daqui, vamos fazer simplesmente
é achar as derivadas parciais. Nós vamos derivar essa função em ordem x, vamos igualar a zero. Vamos derivar em ordem y e vamos igualar a zero. Ok? Então, vamos lá. Igualando, veja só como eu disse aqui, que aqui é 16x menos 2x ao quadrado, ok? Aqui é 16x menos 2 aqui, ok? Já fixem isso, tá certo? Eu disse aqui, eu cometi um erro, aqui é 16 e aqui é 2x ao quadrado, ok? Então, por favor, coloquem isso, 16x e aqui é 2, ok? Então, vamos lá. Aqui está, 16x menos 2x ao quadrado. Este aqui é o lucro da empresa, aliás, do produto A, enquanto que este aqui é para o produto B, ok? Então, daqui vamos derivar em ordem x primeiro. Derivando em ordem x, veja só que aqui onde tem y vai ser 0, ok? Sendo que aqui vamos ter 16x, derivando em ordem x vai dar 16. Menos 2x ao quadrado em ordem x, baixamos o 2, fica 2 vezes 2, que é 4. Então, fica menos 4x, ok? Igualando a zero, então, essa expressão, ficamos com 16 menos 4x igual a 0. Resolvendo aqui, isolando o x, então, ficamos com x igual a 4 unidades. Vamos fazer agora, derivar em ordem a y. Ficamos com 10. Essa parte toda que tem x vai ser 0. Então, ficamos com 10y derivada em y vai dar 10. Y ao quadrado, ficamos então com menos 2y, certo? Igualando a zero, então, ficamos com 10 menos 2y igual a 0. Resolvendo em ordem y, então, ficamos com y igual a 5. Ok, daqui temos que fazer a segunda derivada da função para determinarmos se esses pontos maximizam ou minimizam a nossa função. Então, derivando aqui em ordem a x, segunda derivada 16 é 0, ficamos então com menos 4. Aqui, que é menor que 0, ok? Depois aqui ficamos com, onde é que está? 10 derivada é 0, menos 2y em ordem a y, ficamos só com menos 2, também é menor que 0. Verifica então que a segunda derivada em ordem x é menor que 0, a segunda derivada em ordem y também é menor que 0. Isso significa que essas quantidades x igual a 4 e y igual a 5, ambas maximizam o nosso lucro, ok? Ou seja, nós temos um lucro máximo para x igual a 4 unidades e y igual a 5 unidades, ok? Deu para perceber isso? Eu vou recapitular. Para nós minimizarmos uma função, não importa qual seja, primeiro, devemos ter a tal função, no caso é a nossa função objetivo. Segundo, existem funções que para serem, ou existem problemas de minimização ou maximização que estão sujeitas a uma restrição. Então, nós devemos levar em consideração essa restrição. Okay? Que no caso é o nosso primeiro exercício aqui, vinha com uma restrição da cerca. Então, nós devemos levar em consideração aquela restrição. Okay? Isso vai depender muito do problema. Para o nosso primeiro problema foi muito simples. Nós tínhamos uma restrição que era uma área, a gente só tinha que isolar lá e substituir na nossa função objetivo, depois achar as derivadas, simplesmente isso. Mas os passos são os mesmos. Devemos identificar as variáveis. A nossa função restrição, se existir, e a nossa função objetivo, que é, na verdade, a parte mais importante. Ok? Após isso, nós achamos as derivadas da função objetivo em ordem às nossas variáveis, ok? E igualamos essas derivadas a zero, achamos os pontos críticos. Depois disso, vamos fazer a segunda derivada para testar se esses pontos críticos maximizam ou minimizam a nossa função, ok? Ou seja, se a segunda derivada naquele ponto for negativa, então maximiza. Se for positiva, minimiza. Simples quanto isso, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham realmente aproveitado e tenham percebido. Para quem ainda não percebeu, pode repetir o vídeo novamente, se pode ter escapado alguma coisa. Mas e se ainda assim sobrar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder a todos, tá certo? Se gostou dessa aula, já deixa o seu like, compartilha este vídeo. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva para não perder os conteúdos aqui do canal, tá certo? É isso, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.